Ok, gente, beleza? Estamos aqui, né? Tô com três convidados especiais, né? Já deu para perceber, né? Que todos eles estão com fundo de tela, né? Parecidos, que eu acho que eles devem trabalhar na mesma empresa, se não me engano, se eu não tiver enganado no meu mapeamento de processo. Bom, mas hoje, né? Nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo. Qual o objetivo? Falar sobre gestão de crise, gestão de negócios, né? Eu até outro dia eu estava numa aula minha, o aluno falou assim, professor, o que que é gestão de crise? Eu falei assim, pode ser crise nervosa, pode ser crise renal, mas no nosso caso aqui estamos falando de risco, nós estamos falando de empresas, de comunicação. E é engraçado, né, gente, aproveitando o ensejo aqui, como a gente se comunica mal, né? É um negócio absurdo eu ver isso nas empresas, né? Quando você. Porque eu até comento muito nos meus trabalhos que assim, eu não quero mais ser bombeiro de processo. Eu quero ser brigadista de processo. Porque pegou fogo, não adianta nada. Eu quero evitar o incêndio, né? Então, aí, quando você fala sobre gestão de crise, aí você pensa, poxa vida, né? A gente pensa, será que a gestão de crise é uma sequela do planejamento de contingência? Será que a gestão de crise não substitui um planejamento ou a gerência de risco? Será que ela é apropriada às suas necessidades? A gestão de crise envolve conhecimento, uma solução, né? Então, eu vou ser bem sincero, eu trabalho com plano de continuidade de negócio, eu trabalho com gestão de riscos, mas agora eu vou deixar bem claro, né, que não sou eu que vou falar sobre isso. Tem o pessoal da PR Hub, tá? A Tânia, o Nelson e o Marcos, que vão falar um pouquinho o que é a PR Hub. O que é uma gestão de crise? O que a gente deve fazer com isso? Se a gente surta, se emociona, se a gente vai adiante, se não vai, sai correndo, fica, liga para alguém. Como que eu faço isso? Gente, por favor, se apresentem. E desculpa, tá, meninos? Lady first, tá? Vai a Tânia primeiro. Né? Porque depois não vão chamar a gente de machista, porque chamam a mulher e não deixa falar. Não, aqui ela tem toda a prioridade com a gente aqui, até porque boa parte do que está acontecendo agora, quem planejou foi ela. E nós somos, né, as pessoas que estamos aqui aos cuidados da Tânia. Tânia, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui no seu podcast para falar de um tema tão importante para as empresas hoje, né? A gente costuma falar muito que nós vivemos um mundo de policrise. Eu falo muito isso no IBGC, na Comissão de Riscos, na qual a gente atua juntos, né? Então, esse mundo de policrises não é que sejam várias crises que acontecem, mas são crises que se retroalimentam, né? Então, a gente vive hoje num mundo muito mais complexo, né? E eu vou começar falando da PR Hub. Somos três executivos de comunicação, começamos na imprensa, nós três, eu, Nelson e Marcos, e passamos vários anos no mundo corporativo, em diferentes segmentos de mercado. E no ano passado, um desejo antigo de nós três, então nós decidimos fundar a PR Hub, como o nome mesmo diz, é um hub de talentos, então a gente traz para cada cliente os melhores talentos que tenham o fit para aquele determinado negócio. E a gestão de reputação, a gestão de crise, vou te dizer que são os serviços que a gente mais tem oferecido no mercado, embora tenhamos outros. É muito amplo o que a gente oferece, começando pela comunicação 360, pelo treinamento executivo 360 também. E eu vou chamar aqui os meus sócios para falar um pouco, então, sobre a outra parte da pergunta, depois eu complemento, que é sobre a questão dos planos de contingência, né? Como sobreviver aí a um momento mais crítico, a um momento mais sensível quando ele ocorre. Vai Bom lá, dia, Nelson, é sua pessoal. vez. É sua vez agora, Nelson. Bom dia, obrigado, Marcos. Um prazer também estar aqui com você. Como a Tânia bem colocou, né, nós somos três
executivos, 3 jornalistas e profissionais de comunicação com a longa trajetória aí na comunicação corporativa e com a longa experiência, né, em vários setores da economia, na gestão de crise e gestão de reputação. E a gente se reuniu exatamente para isso, né, para oferecer um serviço diferenciado no mercado, né? A gente está trazendo, né, para o Brasil o conceito de consultoria estratégica, que é muito comum, né, você sabe, nos Estados Unidos e na Europa, mas que é muito pouco praticado no Brasil, né? As agências de comunicação oferecem mais serviços, digamos, serviços mais operacionais mesmo de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e o que a gente foca exatamente é oferecer serviços de inteligência para o mercado e serviços que ajudem as empresas a trabalhar os riscos reputacionais, né, e fazer uma boa gestão, uma boa construção de reputação. Só para todos me conhecerem, eu sou, na verdade, antropólogo de formação, me tornei jornalista e trabalhei 11 anos em jornais diários, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, fui colega do Marquinhos lá no Jornal do Brasil, e nos conhecemos, temos essa amizade aí há mais de 30 anos. E depois fiquei 22 anos na General Motors, né, na indústria automotiva, com várias passagens aqui pelo Brasil, 4 anos na Europa e depois América do Sul. E mais recentemente eu me associei ao IBGC, fiz lá o curso de conselheiro de administração, assim como a Tânia, e tenho aí atuado bastante, principalmente nos grupos de discussão, que tratam de temas como ESG, mudanças climáticas, enfim. Então, é uma área minha de expertise. E também estou dando aula, né? Tenho dado aulas, acabei de ministrar aulas numa disciplina aí no mestrado em comunicação digital da Getúlio Vargas, exatamente sobre esse tema de gestão de crise. Então é um prazer a gente poder compartilhar aqui alguma coisa que a gente conhece com vocês. Marquinhos? Tudo bem? Um prazer estar aqui com você, meu xará. Velho jornalista, velho homem de imprensa, né? Como somos todos. E num mundo que definitivamente mudou radicalmente nos últimos tempos. Nós estamos percebendo, tanto na questão política, quanto na questão econômica, quanto na questão social e ambiental, o quanto o mundo mudou mais recentemente. E o quanto isso afeta as corporações. Então, se antes as crises eram pontuais, hoje elas têm uma tendência a estar cada vez mais presentes nesse mundo, como a Tânia falou, de policrises. Então, elas surgem em momentos que antes não se imaginava, elas têm proporções que antes não tinham, em razão do desenvolvimento de plataformas digitais, e isso faz com que nós, ao nos reunir há cerca de um ano e começar a falar da PR Hub, percebemos essa necessidade de profissionais experientes, de profissionais maduros que podem contribuir com as corporações no sentido de, basicamente, encurtar caminhos, né? Uma crise, quanto mais rápido você percebe, você atua e você debela, menos riscos você corre. Então, nesse sentido, nós temos a nossa experiência conta muito, né? E você sabe disso tanto quanto todos nós, né, Marcos? Eu vou até usar uma frase que a minha diarista usa aqui, assim, é um fervo, né? Toda empresa tem um fervo todo dia. Alguma coisa está acontecendo, alguém, né? Até aproveitando esse ensejo que você falou aqui agora, Marcos, né? Eu agradeço muito aí a oportunidade que vocês estão me dando de estar com vocês, né? Porque o povo vai começando a colocar o currículo e fala assim, Jesus, onde eu tô, né? Preciso até moderar o que eu vou fazer aqui. Eu vou até fazer um comentário com vocês, porque é o seguinte, até um ano passado, fui dar uma palestra numa seguradora, e eles queriam falar sobre o risco da inteligência artificial. E eu coloquei na minha proposta da palestra IA, IN e H. Ah, na hora, Tânia, pediram um alinhamento comigo.
O que quer dizer isso? Assim, exatamente. Inteligência artificial, inteligência natural, inteligência humana. A gente não pode modernizar, inovar sem entender os processos, sem entender as pessoas. Porque não é criar modelos, criar planos, se as pessoas não sabem ler, não sabem interpretar, não entendem o seu grau de envolvimento, né? Que é justamente umas questões que eu sempre falo com as pessoas, porque assim, as crises, elas acontecem de tudo quanto é maneira, seja ela estratégica, seja operacional, financeira, regulatória, né? E aí, como eu lembro que essa nossa reunião aqui causou com essa questão da Tânia falar sobre a questão reputacional, né? E eu falando sobre que eu trabalho com continuidade, mas assim, quando é a comunicação já não é comigo, é com assessoria, porque assim, cada um no seu quadrado, né, Nelson? Assim, eu posso mapear, normatizar, mas na hora de comunicar tem que ser uma pessoa que tenha esse preparo. E qual que é o grande problema, Tânia? As empresas não têm essas pessoas preparadas para poder falar isso. Faz sentido isso ou eu surtei de novo aqui no nosso processo? Exatamente, Nelson. Então, assim, adotar, as empresas precisam adotar uma abordagem preventiva estruturada para esses momentos, que não eu participei de um painel ano passado na OAB com a Luísa Trajano, e ela disse uma coisa muito interessante no painel, né? Hoje não é mais se vai acontecer um problema, se vai acontecer uma crise, é quando vai acontecer uma crise, né? Então, essa preparação ela é fundamental para fortalecer a resiliência organizacional das empresas e proteger a imagem da marca em momentos críticos que certamente vão acontecer em algum momento, né? Então, a gente tem conversado com várias empresas e, infelizmente, não são todas e são poucas que realmente têm um plano de gestão de crises, né? Esse plano, o que faz esse plano? Qual é o viés desse plano? É justamente identificar potenciais ameaças, né? Podem ser, como você falou, estratégicas, operacionais, financeiras, regulatórias, né? E prever as ações para mitigar esses possíveis impactos e a gente vê do ponto de vista da comunicação, né? Então, a gente ensina, a gente conversa muito com os nossos clientes sobre a necessidade também do monitoramento e contínuo, né, das redes sociais, da imprensa, né? A inteligência artificial, como você mencionou há pouco, também nos ajuda muito nessa questão do monitoramento constante da imprensa, das redes sociais, do que está acontecendo, né? E ela ajuda os profissionais de comunicação a identificar sinais de alerta, né? Que podem nos ajudar a prever uma crise, um momento sensível, com um pouco mais cedo do que poderiam acontecer, justamente para que a gente possa ter uma ação mais efetiva, né? E outra coisa que a gente fala muito também é na capacitação dos porta-vozes da empresa, né? Então, na PR Hub, por exemplo, a gente tem um treinamento 360, que a gente brinca que é o antigo Media Training, né? O antigo Media Training virou um treinamento executivo 360, né? Porque hoje os executivos, os porta-vozes, eles precisam saber se comunicar em diferentes canais, com diferentes stakeholders, né? E de uma maneira clara e assertiva, né? Que é fundamental nesses momentos mais críticos, né? E é engraçado isso que você está falando, porque assim, eu trabalho já com isso só há pouco tempo, só são 25 anos, né? Estou fazendo bodas de prata em GRC. E é impressionante como, às vezes, por mais simples que seja o processo, as pessoas não têm preparo a dizer o que precisa ser dito e convencer as pessoas que aquilo é uma realidade, né? Uhum. E você fez um comentário, né, até complementando aquela questão do freio do IA. Você sabe que essa empresa que eu estava fazendo o treinamento, eles criaram uma política interna sobre a utilização de inteligência artificial para que as pessoas não colocassem em risco a empresa com algumas postagens
que Sim. não faz sentido. Eu falei assim, então, isso também, né? Eu até, na minha aula do IBMEC, eu falei sobre as pessoas assim, quer usar a inteligência artificial? Não é só fazer a busca, é saber validar aquilo e o que você pode ou não falar com relação àquilo, que depois você pode se levar a erro e aí causar uma crise desnecessária. Concorda, Marcos? Faz sentido ou não? Total sentido. A inteligência artificial é apenas uma ferramenta a nosso serviço. Uhum. E quando você listou as inteligências e a última delas que você cita, a inteligência humana, é aí que consiste a curadoria. Então, Uhum. assim, sejam temas técnicos de uma empresa, sejam temas políticos de uma empresa, temas econômicos ou sociais, isso sempre demanda uma curadoria. A curadoria só aqui, só no cérebro humano, porque a nossa capacidade de perceber potenciais riscos, de perceber potenciais temas, esse monitoramento da sociedade como um todo, porque muita gente faz mapeamento de stakeholders, os públicos de relacionamento de uma determinada empresa. Porém, não adianta só você saber quem são, é saber como cada um deles pensa, age, se relaciona com a empresa, e nesse sentido, cada vez mais existem ferramentas, a tecnologia veio contribuir muito conosco, com a nossa área de comunicação, que ganhou um protagonismo em razão desse modelo, né? Antes você tinha a comunicação como subdepartamento de uma gerência da diretoria. Hoje, cada vez mais, o reporte é para o CEO e não pode ser outro. A presença do head de comunicação no board não pode ser outra. Exatamente pelo que você falou, assim, o protagonismo da comunicação nesse processo é inexorável. Tá, disso que você tá falando, Marcos, comecei até a rir aqui, né? Porque, assim, ó, é, às vezes a empresa faz aquela semana do risco, né? Aí coloca banners, coloca mural, coloca questão. Acabou isso, ninguém lembra mais que fez. Porque não é uma coisa constante. É que nem o Compliance Week. Ah, Compliance Week, nessa semana nós vamos falar de compliance. E depois, né? E aí as pessoas não entendem, né? E eu vejo muito isso, porque assim, as pessoas não mensuram adequadamente as informações. É, e não avaliam antes de fazer a comunicação, e às vezes fazem umas comunicações que, pelo amor de Deus, você fala assim, aí manda errata, né? Cara, não precisava mandar errata, era só não comunicar, né? E-mails, hoje com essa questão do WhatsApp, as pessoas elas querem ser mais rápidas, sem saber o que que ela tá olhando, o que que tá. Falei, calma, gente, vamos entender, né? Eu lembro muito, até aproveitando o ensejo, Tânia, quando em 2023 teve o problema da Americanas, eu estava na comissão de ASD, né, do Uhum. Conselho Regional de Contabilidade aqui em São Paulo. Aí me chamaram assim, Wassi, vamos gravar uma live, vamos para falar sobre as falhas de ESG da Americanas. Eu falei, não, o problema da Americanas foi governança e gestão, não é ESG. Nós estamos querendo colocar um rótulo numa coisa que nós não estamos entendendo. E como que eu vou falar de uma coisa que as pessoas nem auditaram, nem investigaram, e eu vou falar o que sobre esse assunto? Vou colocar. E aí o que acontece? Aí eu vou falar alguma coisa nessa live, aí você recebe assim: olha, as opiniões do ACE é do ACE, não é que não contemplamos que então é melhor não falar nada. Então a empresa precisa entender isso, né? E eu vi que vocês falaram que vocês têm um treinamento, né, de, de comunicação 360, né? Que eu falo assim, gente, o que que é Isso. 360? É todo, meu filho, não é só um pedaço, não, né? É como entender isso. Explica um pouco até para o pessoal entender nessa questão do gerenciamento de crise. O que que vocês acabam falando nesse treinamento para as pessoas entenderem qual que é o propósito desse trabalho? Bom, eu vou É, comentar aqui, depois eu passo para o Nelson, né? Mas é importante a gente ter em mente que a reputação ela é construída ao longo do tempo e baseada nas ações e nas atitudes da marca, da organização da empresa, né? E essa reputação ela é influenciada por vários fatores: qualidade de produto, serviço, a ética nos negócios,
a governança. Se você não tem governança, você com certeza vai ter vários problemas em curto prazo, né? A responsabilidade social corporativa, a cultura organizacional, a interação com os stakeholders de uma forma consistente, clara, tudo isso. Então, a gente começa falando sobre isso, né? E então, mostrando todo esse cenário para os porta-vozes, e o nosso treinamento passa pela parte prática também, né? Como interagir de maneira clara. A gente trabalha muito as mensagens-chave, a peculiaridade de cada canal. Então, uma coisa é você falar com a imprensa, outra coisa é como você se coloca nas redes sociais, com clientes, com parceiros. A comunicação interna também ela é fundamental. Então, a gente dá toda essa visão para o porta-voz, e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa construção de reputação. Então, se uma empresa ela conseguiu fazer essa construção, ela vai ter o benefício da dúvida no momento da crise, né? Que é o que a gente sempre fala. Mas eu vou passar agora para o Nelson para ele falar um pouco também do treinamento, para a gente ter essa dinâmica aqui entre todos nós. Obrigado, Tânia. E, assim, primeiro eu gostaria de dizer, meio que sumarizando tudo isso, já que a Tânia falou, que a comunicação 360, que aliás é um conceito que é muito falado, mas pouco praticado no mercado, ela na verdade é uma abordagem integrada que envolve todos os canais e pontos de contato com os públicos, com os diversos públicos. Porque a gente tem que entender que os públicos de interesse de uma marca ou de uma organização, eles estão, cada um deles tem a sua jornada de busca de informação, né? Então, nós não vivemos mais naquele contexto analógico em que você só tinha imprensa, jornais, TVs e rádios, e ela ali que se buscava informação, né? Hoje, você tem canais de todos os tipos, né? Redes sociais, você tem WhatsApp, você tem blogs, você tem comunidades, encontros de comunitários, enfim, você tem múltiplos canais onde os seus stakeholders, né, os seus públicos de interesse estão buscando informação. Então, para você conseguir fazer uma comunicação efetiva, né, e uma gestão efetiva de reputação, você tem que entender quais são esses canais que te conectam com esses públicos e que permitem que você transmita, né, suas mensagens chave para que você conecte e engaje esses públicos, né? Essa ideia do que a gente criou do treinamento executivo 360, ela vai exatamente nesse sentido, quer dizer, entender de cada organização, né, quais são os públicos de interesse mais relevantes, quais são os públicos com quem ela deve manter um contato permanente, né, uma conexão permanente, quais são os canais, né, que conectam com esses públicos, e treinar o executivo para aprender a se relacionar. Então, por que ele difere do Media Training? Porque não é simplesmente um treinamento para falar com a imprensa, né? É um treinamento que ajuda o executivo a como se comunicar, por exemplo, numa palestra. Ele vai participar de um evento, ele vai fazer uma palestra, ele vai participar de uma mesa redonda. Como é que ele deve se comportar nesses momentos? Quando ele vai fazer um post no LinkedIn ou em qualquer outra rede social, qual que deve ser o comportamento dele? E aí, nesse sentido, Marcos, eu costumo sempre, nas minhas palestras e artigos que eu escrevo, eu costumo dizer que nos últimos anos nós saímos da era do storytelling para a era do story doing. Porque hoje não basta só mais você contar uma boa história, né? Essa história ela tem que ser genuína, autêntica, né? Para que ela possa chegar até o público e engajar esse público, né? Para que as pessoas se conectem com essa história. Então, essa história ela tem que expressar os valores da marca ou da organização, porque senão ela não vai ressoar, né? As pessoas não vão prestar atenção. Ela vai parecer meio fake, vai parecer uma coisa criada. Às vezes tem muito greenwashing, esse tipo de coisa no mercado, né? Então, essa história realmente ela tem que ser autêntica para que você possa conseguir se conectar com seus stakeholders. Então, esse praticar o story doing é fundamental nesse processo, né? Então, o executivo que consegue entender isso e que consegue expressar os valores da organização, né? Com todos as ferramentas e cuidados que deve ter, ele vai conseguir manter uma boa interação com os stakeholders em todos os momentos dessa jornada, seja num speech, né, numa palestra, numa mesa redonda, num encontro com o sindicato, numa reunião com o governo, numa reunião
relação com a comunidade onde a empresa está atuando e também nas interações com as várias mídias, né? Então, isso, eu diria, é fundamental nesse processo. Você sabe que eu estou E, escutando vocês, eu vou surtando aqui, sabe, Marcos? Minha cabeça vai explodindo aqui, né? Porque assim, eu quando coloco, eu tenho um slide meu que eu falo sobre apetite a risco, né? Porque todo mundo quer falar sobre isso. Eu falo, você quer fazer apetite a risco? Tem 4 pontos que você tem que analisar. Primeiro, a estratégia do negócio. A segunda, que o Nelson acabou de falar, a Tânia também, você também, falou assim: comunicação. Como que eu me comunico com os colaboradores, com clientes e fornecedores, que nós percebemos que durante a pandemia, a maioria não sabia o que falar para ninguém, porque ninguém tinha sim, ideia do que estava acontecendo, e deixamos principalmente os colaboradores sem entender o que a empresa ia fazer, como fazer, por que fazer. que são os Aí tem primeiros a questão de que risco e devem ter oportunidade. informação. Hã? Colaboradores são os primeiros que Sim, devem receber informação. quem fica mais instável são eles. Eu ainda comentei isso com o pessoal. Falei assim, "Meu, primeiro avisar os colaboradores o que que a empresa está pensando para a proteção deles. Aí depois conversar com os clientes também e com os fornecedores, porque muita gente não teve essa comunicação adequada, quebrou fornecedor. Aí você falar de risco, oportunidade e cenário econômico que o Marcos acabou de falar, com essas coisas todas. Então, vocês começaram a falar, minha cabeça foi no slide e falei assim, meu Deus, essa pirâmide nunca foi tão evidenciada nesse processo, porque é isso que a gente quer buscar. Não é só criar planos, manuais, procedimentos. Até uma vez, eu, Tânia, perguntaram assim, se político ou norma? Eu falei, bicho, pode chamar cadeira. Se a pessoa sentar, para mim tá ótimo, mano. O nome é o de menos. Eu quero que as pessoas tenham isso. Então, e tá tendo uma nova vertente, eu já estou nisso há algum tempo, até o cliente comentou comigo semana passada, eu falei assim, eu já estou trabalhando assim, eu estou publicando mais manuais operacionais do que políticas. Porque as políticas o povo não lê, e o manual ele é mais prático, é mais Uhum, objetivo, e faz com que a pessoa se responsabilize no que ele tem que fazer, certo. né? Que eu acho que E esse é o ele é vivo, principal né, ponto do Marcos? gerenciamento de crise. E é vivo, né? Sim. Ele E tem. ó, a minha reação para vocês está aqui. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo os corações flutuar quando vocês estão Estou falando. adorando isso, estou Não, adorando isso É isso. aqui me muito mata. Isso legal. aqui. Fantástico. Não, eu falei Agora, assim. Marcos, você está falando agora de manuais e procedimentos, e você com a experiência que tem no segmento de gestão de crise. As empresas costumavam contratar agências terceiras para fazer o manual de crise. E esse manual de crise era um catálogo de potenciais perguntas ou questões e potenciais respostas. Sim, Eu já me deparei com alguns desses manuais e hoje eu defendo assim, o que você tem que ter é uma folha A4, porque cada crise demanda uma resposta diferente. Você falou, por exemplo, da pandemia. O primeiro problema das empresas foi botar todo mundo em casa, isso foi fácil. Agora, o difícil foi ter notebook para todo mundo, porque você tinha uma escala hierárquica, onde os executivos tinham notebook e o chão da fábrica no escritório era desktop. Então, isso gerou uma demanda global por um notebook. Depois, acesso, VPN, por aí vai. Não estamos nem falando de outros conteúdos, assim, é básico. Uma vez que as pessoas não podiam recorrer às agências ao contato com o público, as plataformas digitais passaram a ser mais fundamentais e houve segmentos que lançaram canais que seriam lançados ao longo sei lá, de 1 ano ou 2 anos, lançaram sem testar. sim, Então, essa rapidez também fez a diferença entre corporações. E isso tem um resultado que é a reputação de marca e imagem. É evitar que a crise aconteça, porque às vezes, se você tem uma situação limítrofe, onde o teu público não consegue falar contigo, você está lascado. Está lascado. Marco, você falou agora, deixa eu comentar. Em 2011, eu publiquei um artigo chamado O Futuro do Compliance de TI. Uhum.
E nesse artigo, em 2011, eu já estava fazendo plano de continuidade de negócio e você falou justamente isso. Ah, não, nós estamos dando acesso para alta administração para aprovar o negócio, mas quem vai gerar não tem como gerar. E aí ele aprova o quê? Se ele não tem acesso à informação. Então, o diretor financeiro administrativo vai aprovar o pagamento da folha se o cara que vai gerar a folha não tem acesso, né? Como que ele vai gerar a folha para ele aprovar? Como que a contabilidade vai gerar alguma coisa para alguém aprovar? E falei assim, aí eu escrevi o artigo e falei assim, olha, quando a empresa precisar de acesso remoto, home office, o teletrabalho, VPN, não vai ter suficiente para as pessoas, porque ninguém se preocupou em quem realiza, está só preocupado em fazer plano para alta administração. Não vai chegar nele, não vai ter, isso não vai funcionar. Aí veio a pandemia, Marcos. Um aluno meu achou esse artigo e colocou assim: o profeta Marcos Assi avisou. Aí eu virei profeta que a gente ia ter esse problema. Porque assim, aconteceu muito isso, muita empresa assim, todo mundo home office. Aí o cara da TI falou assim: chefe, não tem notebook para todo mundo. Ah, não tem VPN. Ah, libera o desktop. Tá, mas o desktop na casa do cara não acessa o Wi-Fi. Ah, então compra um USB que. Aí você começou a criar alternativas que. Aí foi para o home office, aí voltou para o híbrido. Aí o cara volta trazendo notebook, teclado, monitor abraçado com ele para vir trabalhar na empresa. Gente, o que é isso? Assim, lembra quando eu falei para o senhor que não tinha notebook? O senhor falou, calma que a gente arruma. Passaram-se 2 anos, chefe, e nós não arrumamos. Até porque os E, notebooks, né, que custavam R$ 2.000, viraram 5, né? Porque todo mundo começou a procurar. Então, isso que você Marcos, falou. Oi, pode como falar. foi importante a comunicação interna nesse momento, né, Sim. da pandemia, né? Então, as empresas viram como era importante. Quem não tinha comunicação interna teve que correr e organizar algum tipo de comunicação, né? Porque os funcionários, eles são os primeiros que devem receber informação, eles precisam entender o que eles devem fazer, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Então, nesse momento da pandemia, as pessoas usaram muito mais as redes sociais, né? E as redes sociais é para o bem e para o mal, né? Então, a gente viu também muitos incidentes aí, né? Os funcionários que não eram porta-vozes, né? Eles nadaram de braçada nas redes sociais. Sem saber exatamente o que dizer, sem conhecer um pouco das políticas das suas empresas, né? Então, essa questão, durante a pandemia, ela ficou muito evidente, né? E a gente tem que pensar o seguinte: os funcionários, eles funcionam como advocacy para as empresas, né? Então, é um público fundamental. Então, se os funcionários não falam bem da empresa, se os funcionários não sabem o que dizer, se os funcionários não conhecem para onde a empresa está indo, como é que você vai falar com seus outros públicos, né? E só um detalhe aí que é interessante, pegando esse ponto que a Tânia trouxe e também o ponto que você trouxe ali atrás sobre governança, Marcos, a gente começa a perceber como a comunicação é importante, né? Assim, bem dentro do que a Tânia falou, a comunicação é importante também dentro da governança, porque muitas organizações falam, ah, não, mas nós temos governança, nós temos o compliance, nós temos processos estabelecidos, políticos, está tudo lá escrito bonitinho, né? Só que isso não é comunicado de maneira eficiente e ninguém está lá, mas ninguém conhece, entende ou pratica. Então, eu costumo dizer, e eu falava isso muito nas organizações onde eu já atuei, que é preciso criar uma cultura do compliance. E uma cultura do compliance se cria a partir de uma boa comunicação. Então, tudo bem, você tem que ter processos definidos, você tem que ter políticas definidas, mas você tem que ter treinamentos eficientes que sejam comunicados, né? Nesses treinamentos, essas políticas e esses processos sejam comunicados de forma eficiente, de modo que todos os colaboradores entendam e saibam como praticar. Né? Então não adianta você ter uma política de redes sociais lá arquivada num determinado ou numa intranet ou numa nuvem ou onde quer que seja, se isso não está entronizado na organização. Se as pessoas não conhecem essa política, as pessoas não sabem como atuar efetivamente. Então, a comunicação ela é fundamental na criação de uma cultura de compliance dentro da organização e, com isso, fazendo com que realmente a governança seja sólida e que todo mundo entenda qual o seu papel dentro da organização e como deve atuar.
Eu tô no mudo aqui. Frase mais dita durante a pandemia, né? Até por online. Ah, você tá no mudo, né? Então vamos lá. Para a gente fechar esse bloco, gente, tá? Eu vou querer uma questão para vocês três, uma pergunta tranquila, né? Bom, crise existe, problemas existem. E qual aí a gente pode pensar a maior dificuldade é reconhecer a crise, né? Porque assim, primeiro entender que é uma crise ou é uma questão que pode causar um problema maior e como fazer isso? Será que as pessoas têm esse preparo, gente? Só para a gente deixar aqui bem claro, porque assim, ó, só para avisar quem está assistindo a gente, calma que tem outros blocos que vão vir. Então, isso aqui não vai ficar por aqui, obviamente, mas assim, entender o reconhecimento da crise. E aí, como é que funciona esse processo? Ô, É fundamental. Marcos, eu Opa. só um ponto aqui. Normalmente, eu usava como expressão dentro das empresas que nós, profissionais de comunicação, ou vemos pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. Isso está no nosso DNA. Então, a capacidade de perceber que alguma coisa está fora da ordem é natural em nós. E muitas das vezes, os colegas executivos, quando a gente apresentava uma preocupação, um alerta, às vezes reagiam com percepção de que aquilo realmente poderia entornar o caldo, ou diziam, não, você está maluco. Eu acho que estão cada vez mais, e esses treinamentos que a gente desenvolve se dão nesse sentido de fazer com que todos tenham essa percepção. A realidade é crítica, a vulnerabilidade é gritante Uhum. e cada vez maior. Então, acho que plantar isso nas pessoas, no sentido de que estejam atentos todo o tempo. E, na dúvida, assim, isso também é orientação que eu usava com as equipes ou com os executivos. Assim, não espera a luz vermelha. Acendeu a amarela, já avisa, já levanta a mão e diz: olha, aí tudo bem, não é uma decisão única, mas a partir dali você pode dizer: olha, isso aqui está localizado, isso aqui não está localizado, isso aqui é bobagem, ou essa pessoa que postou isso na rede é uma pessoa que tem muitos seguidores e isso pode acabar numa crise imensa. Então, é sensibilização, acho que esse é o termo. Ó, só aproveitando, viu, Tânia, para deixar você falar. Sabe qual que é o meu apelido nos clientes, Marcos? Mensageiro da desgraça. Porque eu vejo o risco e eu quero tratar o risco. Porque se ele acontecer, o que que eu faço? Se ele acontecer. E aí os caras não entendem. Quando acontece, né, Tânia? Eu falei, nossa, eu deveria ter te ouvido. Eu falei assim, agora? Pois é, né? Não estava preparado, né, Marcos? Isso, né? Mas voltando aí à sua pergunta, reconhecer a crise rapidamente é fundamental. Mas as empresas que conseguem fazer isso são as empresas que estão preparadas, que realmente têm um plano de contingência e um plano de contingência vivo, né? Porque a gente conversa com algumas empresas no mercado e elas se dão conta que elas têm planos de contingência feitos há 10 anos, há 15 anos, né? Então, e que estão perdidos entre várias equipes, né? Não existe um líder no momento de crise. E a gente viu isso acontecer, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro no mercado. A gente vê empresas grandes, empresas multinacionais, que não tem uma pessoa de comunicação, um executivo de comunicação que vai ajudar a liderar esse momento de crise. A gente vê executivos de outros segmentos que são ótimos nos seus segmentos, mas não entendem como colocar, como rodar um plano de proteção de reputação, né? Então, admitir a crise, que a crise existe, é fundamental, né? Minimizar uma situação difícil só vai piorar a situação, a gente viu isso acontecer em vários exemplos recentemente, né? Então, o reconhecimento assim, imediato demonstra transparência e comprometimento, responsabilidade, ética e governança de uma empresa. Então, para isso, ela tem que se preparar, né? Então, assumir a liderança da narração, quer dizer,
controlar a comunicação, ser proativa, porque senão outros atores vão falar por essa empresa, né? Então, para isso, a gente defende aqui, como o Nelson mesmo falou no início da nossa conversa, e o Marcos também, que os comitês de negócios tenham pessoas de comunicação, tenham executivos de comunicação, né? E que essa questão da gestão da reputação ela seja levada com a importância que ela tem para os conselhos de administração também, que é uma coisa que a gente tem falado muito no IBGC, né? Os conselhos de administração, eles sabem se a empresa tem um bom plano de contingência, os executivos estão preparados para enfrentar um momento crítico, Já o porta-voz ele testaram está uma vez treinado para para ver se isso? realmente funciona? Exato. E isso tudo que a Tânia comenta é absolutamente fundamental. A gente até volta para o começo da nossa conversa, né? O Marcos também tinha comentado isso, né? Que a comunicação ela não pode simplesmente ser uma área de suporte ou de apoio, né? Ela tem que estar no core do negócio. A organização que não entendeu isso ainda, ela vai ter dificuldade de ser sustentável a longo prazo, né? Então, como a Tânia falou muito bem, e aí a Pierre Hub tem esse papel, né? Nós temos o papel de ajudar as organizações a fazer um bom planejamento estratégico, entender a importância, né, da comunicação em todos os processos, né, desde a prevenção até o gerenciamento das crises. E quando a comunicação está na liderança desse processo, as coisas vão fluir muito mais rápido, porque qual que é o papel do líder de comunicação? É ter essa sensibilidade, né? E o líder ele tem que ter essa capacidade de leitura de cenário 360 graus, né? Entender o que está acontecendo, porque é essa capacidade que vai permitir, primeiro, com que você reconheça a crise rapidamente, como a Tânia comentou, né? E reconhecendo a crise rapidamente, você ser proativo, né? Como a Tânia também comentou, ou seja, você assumir a liderança da narrativa e se posicionar como fronte primária de informações, né? Evitando que outras partes definam a história e a empresa perca o trem, né? Não fique a reboque de uma crise, né? E também tem outros 3 pontos que são absolutamente fundamentais, né? Primeiro, transparência. Transparência é absolutamente crucial. Você tem que comunicar de forma clara e transparente, fornecendo informações concisas, admitindo os erros se for necessário e sempre informando e atualizando o mercado sobre as ações corretivas que estão em andamento, né? Também é fundamental capacitar os porta-vozes e definir mensagens-chave, né? De modo que os porta-vozes sejam capazes de uma forma empática, né? E alinhada aos valores da empresa, fazer uma comunicação eficiente. E, por fim, a Tânia também já comentou isso, mas é importante ressaltar, o monitoramento e a resposta em tempo real, né? Então, precisamos acompanhar as redes sociais, os canais de mídia, o feedback que a gente está tendo dos públicos de interesse, para a gente poder identificar muito rapidamente as reações e ir ajustando a estratégia, né, conforme necessário, né? Fundamentalmente, né, o que a gente deve evitar numa situação dessa, né? A gente deve evitar negar ou minimizar a situação, porque isso só vai piorar a crise. A gente deve evitar jogar a culpa no outro, né? É muito comum isso, né? A gente bota a culpa no outro, a gente culpa terceiros e se desvia da responsabilidade. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, né, no mercado. Outro problema, outra coisa que você deve evitar sempre é usar uma linguagem técnica ou complexa, né? Usar jargões, usar explicações que o público não entende, né? Você não vai ser eficiente se você fizer isso. Outra coisa que muita gente também faz é o silêncio, né? Não vamos falar nada, é melhor a gente não se pronunciar, a gente evitar de falar. Quando você adia a resposta, quando você se silencia, você cria um vácuo informacional e esse vácuo vai inevitavelmente ser preenchido por especulação e informações incorretas, né? Aí vão proliferar as especulações e a gente vai perder o controle da narrativa. E por fim, ignorar o feedback, né? A gente tem que ter o tempo todo interagindo e entendendo, interagindo com os públicos, né? Entendendo como eles estão vendo, qual que é a percepção deles daquele momento, para você ir ajustando, né, o tom da sua narrativa, né? Então, eu diria que esses pontos, complementando o que a Tânia colocou muito bem, esses pontos são fundamentais para um bom gerenciamento de crise. E aprender com as crises, né? Por favor, porque as empresas passam por crises
E vive, e daqui a um ano, daqui a 2 anos, a gente vê as mesmas empresas passando por outros momentos difíceis, porque não aprenderam, né? Um comitê de crise, ele não se reúne só na crise. Um comitê de crise, ele se reúne como um comitê de negócios, né? Porque, de novo, a gente vive num mundo de policrises, está muito mais difícil do que era, né? Todo mundo hoje é canal, todo mundo hoje tem relevância, então vamos ficar mais atentos com isso e vamos aprender com os erros, né? Você sabe que eu sempre falei para meus filhos, né? Assim, ó, se acontecer alguma coisa na escola ou na rua, onde você estiver, eu quero ser o primeiro a saber para poder preparar a defesa antes que as pessoas tenham formado opinião a respeito de você. Porque você justificar depois dá mais trabalho do que você ser o primeiro a falar, desculpa, eu errei, quero fazer isso, nós estamos fazendo essa questão. E aí, eu estava até pensando, viu, gente, em gravar o outro módulo, eu vou dar uma sequência, porque como o Nelson já comentou algumas coisas aqui, aproveitando aqui, Daniel, falar assim, o que fazer e o que evitar. Né? Porque já que nós entramos nesse módulo, você falou do comitê de crise, vamos Uhum. aproveitar o ensejo que nós estamos aqui e depois a gente deixa o último módulo para reputação, que vai ser uma coisa mais específica. Então a gente já aproveita aqui falar sobre gestão de crises e o que fazer e como fazer e o que evitar, porque às vezes também essa questão que as pessoas acham que tudo tem o que falar, né, Marcos? Não é tudo. Eu tenho que saber o que eu posso falar, o que falar. E para que serve esse comitê de crise mesmo? O Olha, comitê de crise ele é importantíssimo, né? Eu vou só falar aqui rapidamente, mas o comitê de crise ele deve ele deve colocar na mesma sala os líderes das principais áreas da empresa. Então você tem no comitê de crise o legal, você tem compliance, você tem IT. Então, e dependendo da crise, de onde aquela crise surja, você pode chamar todos os participantes daquele comitê ou uma parte, né? Mas é importantíssimo que esse comitê, as pessoas entendam os seus papéis, não é? Então, eu vou dar um exemplo. Você tem uma crise gerada de vazamento de dados, né? Então, assim, a IT vai ter um papel crucial ali, né? O legal ele vai entender como a empresa tem que se colocar, quais são as leis às quais a empresa tem que estar atenta naquele momento, né? A área de comunicação, se ela já não tem um statement oficial sobre aquela questão de vazamento de dados, por exemplo, que é uma questão crítica hoje, né? Ela deveria ter já, né, um statement já aprovado e um caminho já trilhado. Se não tem, a área de comunicação vai ter que ser muito rápida. Então, entender o que está acontecendo, ser rápida, mesmo que a empresa não tenha todas as informações para compartilhar, que ela compartilhe o que for possível e avise que em breve outras informações serão fornecidas. Porque é importantíssimo que os clientes, que os fornecedores, que os funcionários, que eles entendam que a empresa está fazendo tudo o que está ao seu alcance, está agindo de acordo com a sua governança, está agindo de acordo com a regulamentação do país. Então, tudo isso tem que ser feito nas primeiras 24 horas e muito rapidamente. Então, por isso que a gente diz, tem que ter um plano de contingência antes, meu Deus, porque se não tiver, né? A área de comunicação ela tem que ter, ela tem que ser proativa. As mensagens-chave referentes àquele problema já devem estar construídas. E aí, o que você vai fazer? Você vai revisar, vai ver o que se enquadra naquela questão, o que você pode usar, pode melhorar um pouco o statement, mas já tem um caminho que foi trilhado e aprovado, né? Então, está todo mundo de acordo com a forma com que aquela empresa vai se colocar no mercado. Até porque tem uma classificação, né, que a gente coloca, né, o que fazer na primeira hora, na segunda hora, nas Isso. primeiras 6 horas, 12 horas, 24 horas. E se eu exceder, o que fazer também para as pessoas, não tem isso? Hã? Tem sim, Marcos, e até aproveitando a deixa, vamos dar aqui uma espécie
como o Marcos também tinha comentado antes, que a coisa tem que ser one page, né? Então vamos lá, vamos dar uma cartilhazinha aqui do que fazer nas primeiras 24 horas numa situação dessa, né? Primeiro você tem que confirmar a crise, né? E coletar informações sobre ela, para você poder entender, né? Junto com o time de comunicação, junto com as outras áreas da empresa, se for um problema de ataque cibernético, a área de TI, segurança da informação, é fundamental o envolvimento dela para entender o que foi afetado, tem dados comprometidos e o que está sendo feito para conter o ataque, né? Aí você ativa o comitê de crise e define os porta-vozes, né? Quem vai falar sobre o tema. Na sequência, você já tem que elaborar quais são as mensagens-chave. É fundamental, como a Tânia disse, que a gente já tenha statements preparados previamente, e esses statements vão sendo ajustados de acordo com as informações que você já levantou ali nas primeiras horas, né? Na sequência, isso eu estou falando da primeira hora, né, de crise. Na sequência, né, entre as horas 2 às 6, você tem que trabalhar a comunicação interna, né, envolver seus colaboradores é fundamental, e começar também a comunicação externa. Então, você tem que informar os colaboradores, né, o que está acontecendo. E esse comunicado ele tem que ser transparente, ele tem que instruir os colaboradores, né, a como eles devem se comportar, né, redirecionando as perguntas que eles receberem para os porta-vozes oficiais, para que você possa ter um controle melhor da informação e não saia todo mundo por aí falando o que quer, né? E, por fim, é importante tranquilizar o time, né? Mostrar quais são as ações de contenção que estão em andamentos e deixar o time tranquilo para que a gente possa continuar operando de uma forma eficiente mesmo durante a crise. Na sequência, você tem que emitir uma declaração pública inicial, né? Então, você definiu as mensagens-chave e você emite uma declaração assumindo a liderança da narrativa, dizendo: sou eu, você quer saber informações sobre o assunto? Sou eu que tenho as informações para te passar, e sempre isso sendo feito com uma forma totalmente transparente, né? E também, obviamente, monitorar a imprensa e as redes sociais para que você possa manter o pulso, né, daquilo que está acontecendo, da evolução dos acontecimentos, e você poder responder imediatamente a especulações, a fake news ou narrativas que tentem tumultuar o ambiente, né? Aí você entra lá, digamos, lá para a 7ª, 8ª hora, você tem que entrar num engajamento proativo, né? Então, você tem que ter um contato direto com os stakeholders que são críticos para o negócio. Então, clientes, investidores, reguladores, né, autoridades reguladoras, enfim, eles têm que ser mantidos informados através de canais seguros, né? E esse contato direto ele vai enfatizar, né, a transparência, vai demonstrar o compromisso que a organização tem em manter todo mundo informado para evitar com que as especulações proliferem, né? E continuar fazendo atualizações constantes e o monitoramento do que está acontecendo, né? E aí, nas últimas horas aí dessas 24 horas, das primeiras 24 horas, eventualmente, dependendo da dimensão da crise, talvez seja necessário convocar uma coletiva de imprensa, né, para que você possa ter ali uma mensagem clara, transparente e muito bem direcionada, né, para todas as mídias, né, que possam amplificar isso para o mercado, né? Você tem que publicar também, procurar publicar comunicados detalhados e aqueles FAQs, né? aquelas páginas com perguntas e respostas que dão os procedimentos, dão os detalhes, as informações e as atualizações que são relevantes para aquela crise, né? E, por fim, reunir as informações, né, sobre a resposta inicial, tudo o que aconteceu aí nesse primeiro dia, nessas primeiras 24 horas, monitorar, né, a reação dos públicos, né, e preparar uma avaliação para que o comitê de crise possa entender qual é o status e poder ver como é que é a melhor forma de continuar agindo, né, a partir daí. Então, essa abordagem coordenada e transparente nessas primeiras 24 horas, ela é absolutamente crucial para proteger a reputação da empresa e mitigar os danos que possam ser criados ou gerados durante essa crise. É bom Isso senso, é né, uma aula, Marcos? professor. O Nelson entregou aí de bandeja. E por que as empresas não fazem? Fala para Então, mim, Marcos. mas, Marcos, é interessante isso que o Nelson estava comentando, porque assim, outro dia eu estava no cliente e falei assim:
Ô, Assi, quando chega aqui no plano de comunicação, você não colocou nada. Eu falei, não, eu vou gerar subsídio para que a comunicação possa levar externamente. Não sou eu que faço. É cada um no seu pedaço, porque senão você começa a interferir e às vezes eu não tenho o preparo suficiente para fazer isso que vocês estão fazendo, né? Porque não existe receita pronta, né, Não, Marcos? não tem, Assim, não tem. Eu você lembro pode. até. O Nelson ele falou de várias coisas que podem Sim. acontecer, mas pode ter coletiva, pode não ter coletiva, pode ser um comunicado oficial. Então, isso vai depender do Ó, contexto. eu vou comentar com você, É, Marcos. Já vou deixar você falar. Só segura só um minutinho, Marcos. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu estava no cliente fazendo o plano de continuidade, tá? E aí era um cliente de cartões, tá? Era um banco de cartões. E o rapaz da TI colocou assim, que até 2 horas o risco era médio. Eu falei, cara, se o seu cartão parar, isso vai. Não, fica tranquilo. Ó, e tem um detalhe: tem uma multa no contrato com a bandeira de não conformidade que você não tá. Não, fica Né? tranquilo. Marcos, a hora que eu levei pro diretor dele, o diretor dele falou assim: chama esse infeliz aqui. Aí chamei o cara. Ele falou pra ele assim: ó, só deixa eu te avisar. Se o sistema ficar fora do ar por 15 minutos, você não me procura, vai direto pro RH, porque você acabou de colocar em risco toda a organização. E eu falei assim: eu te avisei, né? Então, às é, vezes, a comunicação, né? Que assim, se acontece um negócio desse, eu com 1 minuto, 2 minutos, já tenho que avisar a minha rede toda que eu tô com problema de estabilidade. Não dá para esperar 2 horas para avisar. olha, se você olha os prazos que estão nos ambientes regulados, existem setores Aham. regulados. Os prazos regulatórios são válidos para o século XVIII a.C. É, é mais ou menos isso. Não, 2 horas sem funcionar, tá tranquilo. Eu tô tranquilo. Ah, o Aham. regulador não vai me punir. Cara, mas o teu cliente vai te matar. Então, eu acho que assim, acrescentaria a esses pontos que Tânia e Nelson disseram, principalmente essa aula que o Nelson nos Eu. deu aqui, é o seguinte: por que o comitê de crise? Porque você tem que reunir dentro da empresa as pessoas-chave. Porque existe um outro tipo de comportamento no momento de crise, que é o boneco de posto. Você conhece o bonequinho de posto? Conheço. Estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise. E não E tem acrescenta aqueles que ficam com nada. o bracinho assim, ó. Tem uns que os caras colocam o bracinho e Isso, ficam chamando assim, ó. isso. Então, você evita que essas pessoas estejam naquele ambiente fechado. Sim. A questão que o Nelson falou do monitoramento. Nós todos somos pessoas, como é que eu vou dizer? Pessoas experientes que no final da infância, no início da vida profissional, existia uma máxima: uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Sim. Hoje, nós temos que tomar cuidado com as imagens. Então, em situações de crise, de eventos que normalmente públicos ou que atinjam é, é, públicos, a proliferação de imagens falsas, ou seja, você tem uma determinada crise e aí começam a surgir nas mídias sociais cenas que não são daquela crise, são em outros países, em outras épocas. Ou você tem agora essa maldade da inteligência artificial, que é você colocar uma pessoa fazendo um discurso que ela jamais fez. Então, essa questão do monitoramento é fundamental e se torna nevrálgico para você matar na raiz. Então, assim, como o Nelson situou, você dominar a narrativa significa você assumir imediatamente Uhum. se há uma crise ou não, o que que você está fazendo, ser frequente nas comunicações para diferentes públicos e essa questão do monitoramento, porque hoje você tem situações em que, se você não assume o protagonismo, alguém vai assumir e pode tornar o quadro, tua reputação vai para o vinagre em 10 minutos. Então, segura que nós vamos falar de gestão de reputação no próximo bloco ainda. Depois nós vamos finalizar agora, porque vamos deixar o povo com vontade de ouvir a gente ainda, entendeu? Porque assim, na realidade, gente, eu convidei a PR Hub para apresentá-los como parceiro da Márcia aqui no trabalho. Na realidade, nós estamos tendo aula de como fazer o negócio aqui. Então, se você não entendeu como fazer, eu acho que você precisa repensar a sua vida, teu processo,
o que você quer fazer. Porque depois que o Nelson falou, que o Marcos e a Tânia falaram aqui, desculpa, meu amigo, né? Só não aprende quem não quer, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque nós falamos aqui sobre a questão da crise, comitê de crise, o que fazer, o que evitar. Foi muito bem apresentado por vocês, né? E assim, gente, desculpa, eu conhecia muito bem já a Tânia falando sobre o assunto. Agora eu conheci mais dois, que agora eu, né, estou aqui só. Deixa eu aproveitar aqui, né? Porque como isso aqui vai colocar na rede. Os coraçõezinhos que vocês estão vendo aqui, gente, não é assédio, tá? É carinho, é afeto, né? Porque senão agora tem que tomar explicar tudo, viu, Marcos? Porque senão, olha, o Arce está assediando. Eu falei, não, tô só, né? Amando o que está sendo colocado aqui, porque assim, é uma coisa com que eu já trabalho há bastante tempo. Só que assim, eu aprendi que cada um tem um profissional específico para tratar de certos assuntos. A gente pode até ajudar. Então, por isso que é muito importante que o compliance entenda o negócio, que o risco, que a auditoria. Há uma empresa que trabalha com vendas, com entrega, o pessoal da logística tem que ser ouvido, o pessoal do estoque, os fornecedores. Você colocar todo mundo dentro dessa linha para saber quais são os impactos e o que fazer e como fazer para isso. Porque senão você pode simplesmente, né, por uma decisão sem embasamento, né, Marcos? Vamos pensar assim. Tomar uma decisão que pode afetar toda a linha de negócio e você simplesmente desaparecer com a sua empresa. Exato, exato. Eu vou deixar uma frase aqui para que os seus ouvintes aí, os seus seguidores, queiram ver o próximo bloco, né? A confiança, ela constrói valor futuro, né? Ó, vai ser aqui, ó, a explosão de corações vai ser aqui, ó, na mão agora, tá? Certo? É justamente isso, tá? Então, gente, agradeço, né, demais por esse nosso bloco. Nós teremos dois blocos, mas a coisa fluiu aqui de um jeito que eu tive que antecipar. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Agradeço vocês. E depois, qual que é o próximo bloco que nós vamos falar sobre o que que é mesmo, Tânia? A gente vai falar sobre gestão de reputação, não é isso? Isso, aí agora vai ferver. Se preparem, porque o negócio vai ferver. E aqui é para isso que nós estamos. Então, quero agradecer, né, vocês agora por essa oportunidade e vem mais por aí, tá bom, gente? Ó, um beijo, tá? E a gente Obrigada. encontra no próximo bloco ainda, se tudo der certo.